Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, sou o irmão Ronaldo, quero ministrar com você aqui uma palavra do Senhor na sua vida. Mas antes de ler a palavra, vamos fazer uma breve oração. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a tua bondade e benignidade permanecem para sempre. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais um dia, Senhor, de alegria, de poder glorificar o Teu nome. Fala conosco na Tua palavra. Dá-nos o entendimento, o discernimento. Que cada um que ouvir, ó Pai, essa palavra seja tocado pelo Teu Espírito Santo, alcançado e transformado pela Tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 9, e o versículo 23 vai dizer assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Hoje quero falar com você sobre o negar a si mesmo. Temos aqui duas partes, né? Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Eu quero falar do negue-se a si mesmo hoje. Palavra muito abençoada, poderosa, né, de Jesus, quando ele ministrava ali, após escolher os seus 12 discípulos, após a confissão de Pedro, ele está instruindo os discípulos. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, toma sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é fácil. Nós sabemos que negar a si mesmo é um processo dolorido. Tem renúncia, tem que renunciar ao pecado, renunciar tudo que desagrada ao Senhor, para poder seguir em frente. Não quer dizer que ele vai te abandonar se você não quiser negar, não. Ele vai estar com você, mas é necessário que você negue todos os dias a si mesmo, o pecado, as concupiscências da carne, para seguir Jesus e servir a Ele. E eu destaquei uma palavra aqui, em Jeremias 18, né, que fala sobre o crescendo no processo, para crescer como crescermos no processo. Fiz uma analogia aqui com a gestação, né, a gestação materna. Quando a mãe vai lhe dar, gerar uma vida, uma mulher vai gerar a vida, passamos pelo processo gestacional, né, 9 meses dentro de um ventre, e 36 semanas, né, no ventre materno, crescendo, se alimentando ali das proteínas que nossa mãe se alimenta. Nós alimentamos através do cordão umbilical, das proteínas, cria-se um elo entre nós e mãe, filhos e mães, né? E esse processo vai durar 9 meses. Depois desses 9 meses vem o parto, onde a mulher vai dar à luz. É um outro processo que dói, dolorido até para a mulher, né? Quem é mulher sabe como dar à luz um parto normal. E depois que a criança nasce ali, os pais ansiosos para ver o rostinho do neném, para ver com quem que ele vai parecer, se vai parecer com o pai, se vai parecer com a mãe. E começa todo um processo de aprender, né? Os pais de primeira viagem, aprender a cuidar de uma vida, a amamentação, a alimentação, o crescimento, as primeiras palavras, né? Qual que vai falar primeiro, se é papai, se é mamãe. Daqui a pouco os primeiros passos da criança, começa a andar, começa a crescer, né? Vai ter a primeira bicicleta, a primeira escola, os primeiros coleguinhas. E tudo isso faz parte do processo. E vai crescendo, vai tendo um crescimento. Agora tem a fase de transição da puberdade, né? Da pré-adolescência para a adolescência, que a gente chama de puberdade. E vai ter um processo também na vida de adolescente, com escola, novas amizades, às vezes um novo lar. E chega
chega na hora de uma nova transição, que é da fase adolescente para a fase adulta. E ali começa outro processo, que agora é o primeiro emprego, o curso superior, né? E em tudo isso a gente passa por processos até chegar ali na nossa fase já de idade avançada, tudo é um processo. E a palavra que eu vi que encaixa bem nessa palavra, nesse processo, é o processo do vaso e goleiro, né? Em Jeremias 18, que vai dizer a palavra assim, ó, capítulo 18: veio a mim a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E quando Jeremias vai descer lá, ele vai acompanhar o processo de criação do vaso. Mas esse processo é bem complexo, assim, tem várias vertentes e uma analogia muito ampla. E quando o Jeremias vai descer lá na casa do oleiro, ele vai ver o oleiro fazendo um vaso sobre a roda. Mas antes de fazer o vaso, precisa escolher o barro. Então o oleiro vai escolher o barro para fazer o vaso. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que, lá no livro de Gênesis, e Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, do pó da terra. Desenhou o barro e soprou o espírito de vida sobre o homem. E o oleiro aqui, nós sabemos, ele vai escolher um barro para fazer um vaso. Qualquer pessoa que trabalha com essa parte, né, ele tem que escolher um barro, um bom barro. Ele vai lá, vai pegar, sentir a textura do barro, ver se o barro é mesmo um barro bom para fazer um bom vaso. E quando ele escolhe, leva para sua oficina, vai trabalhar naquele barro, vai amassar o barro, tirar as impurezas do barro, aquelas coisas que não faz parte do barro, que é pedra, galhos, e vai tirando. Depois que está tudo pronto, ele coloca o barro na roda e vai começar a fazer o vaso, começar a moldar o vaso. Jeremias observa tudo aquilo, o oleiro ali trabalhando e fazendo um vaso sobre as rodas. E então, quando Jeremias está observando e ouvindo a palavra do Senhor, o vaso que se fazia na mão do oleiro quebrou ali. Aí você vai pensar, mas então se o barro quebrou, o vaso quebrou, o barro não era bom. Se o vaso quebrou, o barro não era de qualidade. Mas não. O barro quebrou para mostrar para Jeremias que no processo você vai quebrar. No processo o barro, que é o vaso, vai quebrar. A palavra de Deus fala que não se coloca vinho novo em um odre velho, e nem um vinho velho num odre novo. Porque se coloca um vinho novo num odre velho, se não me falha a memória, tá assim, o odre vai rachar e não vai suportar o vinho. Se colocar o vinho velho no odre novo, eu acho que eu fiz a inversão das palavras, mas depois nós confirma. Então, irmãos, como eu estava falando aqui da palavra sobre a criação, sobre a confecção do vaso, a preparação do vaso, ele vai olhar e o vaso quebrou. Eu creio que ficou uma dúvida. A palavra de Deus não fala se tem algum diálogo, se pergunta de Jeremias para Deus por que quebrou, agora qual que é o procedimento do oleiro quanto a esse barro, se ele vai trocar o barro, se ele vai descartar aquele barro, pegar outro barro. A Bíblia não fala, não tem essa narrativa, né, desse diálogo, mas eu aqui falando, me fugiu a palavra, conjecturando, a palavra me dá essa liberdade de conjecturar que possivelmente ali teve um diálogo de Jeremias com Deus, que não está relatado na palavra.
Porque eu tenho certeza que quando Jeremias viu o vaso quebrado, ele gerou dúvida. Ele perguntou para Deus: por que quebrou? O que o jericoleiro vai fazer agora? Aí a gente pensa: ah, mas se quebrou, então o barro não era bom. Mas o oleiro pacientemente vai lá, pega o mesmo vaso, o mesmo barro, pega, trabalha aquele barro de novo, amassa, porque na nossa vida a gente vai estar lá num momento bom, daqui a pouco a gente, puf, dá aquele barro, a gente dá aquela quebrada, né? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente decide aceitar Jesus, eu vou te adiantando, não é mar de rosas. Muita gente fala, servir a Jesus é bom demais, que isso, aquilo, aquilo outro, irmãos. Para quem está lá de fora, às vezes pode achar que é bom, mas para quem está lá dentro, para nós que estamos dentro do Evangelho, não é fácil o processo. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós viemos de um lugar diferente, vamos dizer assim, né? E vamos para o cristianismo, o Evangelho do Senhor, ou o cristão, né? Ele mesmo fala, temos que renunciar. Temos que tirar, Jesus vai tirar da nossa vida aquilo que não pertence a nós, aquilo que é excesso em nós. Falando isso no área espiritual, também serve para nossa área, nossa vida. Que ele vai tirar aquilo que é excesso da nossa vida. Porque quando a gente chega para Cristo e fala, Senhor, eu quero te aceitar como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então é hora de você preparar, porque você tem que renunciar. Você tem que renunciar, é difícil renunciar. Como é difícil renunciar. Como é difícil renunciar. Tem que renunciar. Você tem que largar ali tudo aquilo que você praticava, tudo aquilo que você fazia outrora, para ter uma vida nova. Porque você aceita Jesus, você vai ser uma nova criatura. Que diz a palavra, quem vem após mim, quem vem a mim, acho que a nova criatura é, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Então você vai ser uma nova criatura. Tudo aquilo que você praticava, você não pratica mais. E tudo aquilo que às vezes estava com você não pode estar mais ali, né? Idolatrias e adoração a outros deuses que não sejam o Senhor Jesus. Tem que renunciar a tudo. Tem que abandonar o pecado, renunciar ao pecado, e é difícil, dói, né? Renunciar às concupiscências da carne, porque é difícil fazer isso. Renunciar, a renúncia ela é difícil. Então, nós temos que renunciar. Quando queremos vir para Cristo, queremos aceitar Jesus, vamos passar por um processo. A nossa vida toda será um processo para vivermos um propósito, qual o Senhor tem preparado para nós. Temos que renunciar. E quando ele tira ali aqueles excessos do barro, ele vai de novo a fazer o barro. E Jeremias está olhando, observando e ouvindo a palavra. E Deus fala, Jeremias, desce lá para você ver, descer. O que é o descer? Descer não é descer literalmente, descer as escadas, não. É você se prostrar diante do Senhor. É você ali se humilhar, você ali no seu particular, no seu quarto ali, no seu secreto. Se humilhar ao Senhor, né? Se humilhar e descer na casa do olheiro, descer na presença do Senhor. É se humilhar ali e falar com Deus e orar a Deus. Desce. Para você crescer, você tem que descer. Você tem que ser o pequenino, né? Diz a palavra pequenino, o menor. Que ele cresça, né? Que o Senhor cresça. E quando o Jeremias desceu, então Deus fala, agora você vai ouvir as minhas palavras. E a palavra de Deus aqui, numa coisa que eu fiz aqui, um esboço, diz assim, ó, o Senhor Jesus em Apocalipse, nas cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor, né? Ele vai dizer assim, encerrar, né, as cartas. Quem tem ouvidos, ouça. Para termos o crescimento, devemos sempre ouvir as palavras do Senhor. Temos que ouvir.
a palavra do Senhor, ouvir as instruções do Senhor. Nós bem sabemos que lá nos primórdios da palavra, Deus usava os profetas para falar com o povo, né? Então o povo ouvia e obedecia a palavra do Senhor. Até que um belo dia o povo deixou de ouvir, foi até o profeta e pediu um rei. Não queriam mais ser direcionados por Deus, queriam um homem para direcionar. Então Samuel orou a Deus, levantou Saul. Saul vinha bem, ouvindo, obedecendo a palavra do Senhor. Mas um belo dia, Saul deixou de ouvir e o espírito saiu dele. Agora Deus escolhe Davi. Davi cresceu ouviu, foi um rei, um dos grandes reis da Bíblia, ouviu a voz do Senhor. O povo, desde os tempos dos profetas, ouvia a palavra. Há aqueles que ouviam, mas não obedeciam. Mas aqueles que ouviam e obedeciam eram abençoados. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós temos crescimento, temos sabedoria. O Senhor nos direciona. A palavra de Deus, Salmo 119, o número 119 e o verso 105, se não me falha a memória, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando ouvimos a palavra, nós somos direcionados pelo Senhor para não pisar em lugares errados, não pisar nossos pés em lugares errados. E quando o Jeremias ouve a palavra, então ele vai entender que o oleiro começou a fazer o vaso do mesmo barro para mostrar para nós que não somos descartáveis. Não somos. Porque o Senhor não desistiu de nós, em momento algum. O vaso quebrou, mas ele levantou outro vaso do mesmo barro e falou: olha, você vai quebrar, às vezes você vai cair, mas eu te levantarei, eu estarei contigo, eu te levantarei de novo. Ah, mas eu vou levantar, vou cair, levantar, vou cair. Não, irmão, se você caiu, Deus vai te levantar, então fortaleça. Você aprendeu, então fortaleça. O processo vem para nos fortalecer diante do Senhor, nos fortalecer na caminhada cristã. O processo vem para nos fortalecer no nosso processo. Isso é a voz do Senhor, o vaso. Fortalecer, Deus vai tirar as rachaduras, Deus vai tirar os excessos, Deus vai tirar aquilo que não te pertence ali para colocar a presença dele na sua vida. Aleluia. E agora ele vai dizendo, né? Por que isso tem a ver com a palavra nexa a si mesmo? Para crescermos, sermos vasos abençoados, temos que negar a nós mesmos todos os dias. Ah, mas como assim negar a mim mesmo? Negue as palavras que te deixam para baixo, as palavras negativas. O eu não consigo, o eu não posso, eu não dou conta, eu não sei fazer, eu não sei chegar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei tocar, eu não sei falar, não sei cantar. Nega isso. O Senhor não quer você com essas palavras negativas. Não nega tudo isso. Porque tudo isso faz você se sentir menor, menosprezado. Não, começa a profetizar palavras de fortalecimento para a sua vida. E fazendo isso, nos colocamos na disposição, no centro da vontade de Deus. Se negando a si mesmo todo dia, você se coloca no centro da vontade de Deus. Você vai passar pelo processo e vai viver um propósito. Negar a si mesmo todos os dias para viver o propósito do Senhor. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil, porque eu estou passando por um processo que quantas vezes eu já pensei em desistir, quantas vezes eu já pensei em parar com tudo, parar meu ministério, parar com entregar meu cargo. Esses dias na igreja, a pastora ministrava, ela perguntou: quem que já quis desistir do ministério? Eu fui eu, o primeiro que levantei a mão foi eu. Um dos primeiros que levantou a mão foi eu, porque eu queria desistir. Não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Foram várias vezes eu pensei em desistir do meu ministério. Pensei em desistir da caminhada. Né? Já pensei em apostatar da fé. Já pensei. Porque o processo dói, o processo é difícil. Mas o Senhor diz: tem bom ânimo. No mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está na palavra do Senhor, eu venci o mundo. Jesus diz, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo, negue-se a si mesmo todos os dias, tende bom ânimo. Glória a Deus por isso, por essa palavra. Quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Tome a cruz e siga-me. O Senhor está nos dando um direcionamento. O processo está doendo, o processo está difícil, mas tem de bom ânimo. O Senhor é contigo. Ele vai te abençoar e te ajudar a chegar no propósito. Que essa palavra venha falar ao seu coração. Que Deus venha trazer maiores esclarecimentos para você, através do Espírito Santo. Que onde essa palavra chegar, que Deus fale ao seu coração, que Deus te abençoe. E que Deus esteja sempre contigo. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado por este momento, Pai. Onde essa palavra chegar, que toque nos corações. Onde essa palavra chegar, Pai, que transforme vidas, que o Senhor traga palavra de conforto, um alento, um ânimo, fortalecimento para aqueles que ouvirem essa palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. Que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer força, libertação, trazendo, Pai, a bênção do Senhor, Pai, prospera o lar de cada um. Que possamos, ó Deus, sermos fortes para vencermos o processo, suportarmos o processo para vivermos o propósito. Que eu possa abençoar cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.